Aham. Ok. Então, vamos lá, gente. O que acontece? Esse meu trabalho aqui foi um pouco desafiador. Eu não fiz esse trabalho sozinha, né? Na verdade, assim, quem me auxiliou na execução desse trabalho foi a Débora. Na época, ela era parceira minha de trabalho, né? A Débora Costa, é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, gosto demais de paixão. Se Deus quiser, em breve a gente volta a trabalhar juntas. Mas foi um pouco desafiador. Por quê? É um senhor de 60, na época, 61 anos. Foi no ano de 2019, inclusive, que nós realizamos esse trabalho. Ele apresentava algumas anomalias, né? Ele tem um problema de pressão arterial, a pressão dele ela não é controlada, ela é bem descompassada e ele é cardiopata. Então, eu tinha limitações para fazer a utilização da alta frequência. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou fazer o seguinte, eu quero, já que eu estava estudando e tinha acabado de fazer uma pós-graduação em naturopatia, eu quis, de fato, colocar os meus estudos ali em prática. Então, eu fui trabalhar com reflexologia, os óleos essenciais e o uso de cosméticos. Nem laser eu quis trabalhar no couro cabeludo dele para a gente ver qual realmente seria o resultado. E como era uma pessoa amiga, ele topou a parada, não foi problema nenhum para ele estar fazendo isso junto com a gente. Então, assim, é um homem, 61 anos, a queixa dele é alopecia androgenética, que começou tardia, não começou ali por volta dos 25, 23, a dele começou depois dos 50 anos. Durante 25 anos, ele foi fumante passivo, então isso foi um agravante para a condição de saúde dele, em termos de alteração da pressão arterial. Tem uma alimentação razoável, ele gosta de beber um pouquinho, isso aí a gente teve que negociar para ele diminuir a condição de ingestão de álcool. Fazia uso, na época, de um medicamento controlado para colesterol, e assim, a atividade física dele era extremamente moderada, né? 2 vezes na semana ele fazia caminhada, ele achava que estava excelente, mas enfim. Na realização da tricoscopia, a gente realmente entendeu que era um quadro sugestivo de alopecia androgenética, embora ele não apresentasse sinais inflamatórios muito evidentes. E a área, né, mais acometida realmente era a região do topo. Então, assim, a alopecia androgenética não é novidade para ninguém, mas vale a pena a gente reprisar algumas coisas, né? Ontem a Margarete pontuou bem o que é a alopecia androgenética, como que ela funciona, e hoje eu só vou dar mais uma repassada aqui, tá? Ela faz parte das alopecias não cicatriciais, ou seja, existe processo de recuperação, de reversibilidade na condição desse couro cabeludo. O que vai depender é da intervenção que nós vamos fazer, do estilo de vida que essa pessoa tem e do tempo que essa alopecia existe. Tá? Isso tudo, esses 3 fatores vão ser fundamentais para que a gente tenha um resultado bem positivo na condição de tratamento dessa anomalia, dessa patologia. Ela realmente tem uma associação com os hormônios, não adianta a gente descartar. Ela é uma condição genética, embora não dependa de uma relação direta com um parente calvo. Tá? Ela pode ter uma relação indireta, não precisa necessariamente ser o meu pai e a minha mãe. Ela pode saltar até 7 gerações. Então, meu bisavô pode ter, ou os meus tios podem ter, e de repente surtir efeito em mim. Os meus irmãos nenhum apresentar, e somente um da família apresentar. Então, a gente tem que fazer uma investigação bem completa quando a gente fala de androgenética, para compreender exatamente de onde que está vindo ou como que ela pode estar surgindo, tá? Lembrando que ela também é multifatorial, né? Por isso que a gente fala muito que o estilo de vida ele vai influenciar muito nessa condição. Porque uma má alimentação, excesso de álcool, excesso de carboidratos, coisas que vão inflamar o organismo, vai contribuir para a existência da patologia, para desencadear essa patologia. Aliás, para virar a chavezinha no DNA, porque ela já está presente ali. Ela já faz parte do seu DNA. Só que ela pode ter um start inicial ou ela pode ter um start mais tardio. No caso do Carlinhos, foi um start mais tardio. Mas a gente tem pacientes aí com 17, 18 anos que já apresentam esse padrão e às vezes um padrão bem avantajado. Inclusive, eu tenho 2 rapazes nessa condição, de 18 anos, um começou a fazer tratamento comigo aos 15, nós fizemos o tratamento dele 15, 16, aos 17 ele precisou dar uma pausa por conta de vestibular. Quando ele voltou para tratar, ele estava pior do que quando ele tinha ido da primeira vez,
E ele foi um caso em que eu fiz mais algumas sessões de tratamento e já encaminhei ele para transplante capilar. Aquele dele não teve jeito, não tinha como fugir dessa condição. Então, até esse cuidado nós temos que ter para saber como conduzir o nosso tratamento. Então, naquele momento, quando ele retornou, eu falei com ele que era impossível, que eu não teria condições de fazer uma recuperação significativa daquele couro cabeludo como ele desejava, principalmente tendo como referencial o volume de cabelo que ele tinha atrás, na nuca. Então, nós fizemos mais algumas sessões, deu uma estabilizada na inflamação ali do couro cabeludo e já encaminhamos ele para um processo cirúrgico, e graças a Deus deu muito certo, e agora ele está retornando para a gente dar sequência ao tratamento da terapia capilar, porque vale pontuar o seguinte: todo paciente transplantado, embora não seja o tema transplante, mas ele é relacionado à androgenética, ele acredita que não vai precisar mais realizar nenhum tratamento de terapia capilar. Lê do engano. É aí que ele tem que continuar tratando. Tá? É importante essa continuidade no tratamento. Então, olha só, de 10 a 20% das mulheres em idade fértil também pode apresentar alopecia androgenética, principalmente se tiver uma associação à síndrome do ovário policístico. Menopausa, a gente sabe que para a mulher isso é ruim, né? Porque vai aumentar a incidência dessa patologia. Se de repente ela passou os 20, os 30, os 40 sem apresentar nenhum padrão androgenético, com a menopausa, com a depleção aí dos hormônios, ela pode se apresentar. E geralmente 50% dos homens antes dos 50 anos vão apresentar alopecia androgenética. Ou seja, a alopecia androgenética, as dermatites e os eflúvios são patologias que nós vamos conviver com elas aí, ó, muito tempo. Ou seja, enquanto existir pessoas com cabelo, pessoas com couro cabeludo, nós vamos cuidar dessas patologias, a alopecia androgenética, tanto padrão masculino quanto feminino, os eflúvios e as dermatites, tá? Então, assim, quem está entrando para a área da terapia capilar pode ficar tranquilo, que sempre vai ter trabalho. O que precisa fazer é associar uma boa conduta de conhecimento com o que você vai realizar em termos de tratamento. Bom, como eu disse, eu decidi fazer uso da aromaterapia junto com a massagem, né? Com a reflexologia, para entender e colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido. Infelizmente, a gente não encontra ainda estudos específicos a respeito da reflexologia, ou seja, dos benefícios da reflexologia ou da massagem crânio-facial, relacionada a alguma patologia de couro cabeludo, no nosso caso aqui, androgenética. Não existe ainda estudos fazendo correlação entre ambas, mas o que está cheio de artigos mostrando os benefícios de massagem e de toque, não é brincadeira. Aqui eu coloquei alguns artigos para vocês. Quando as meninas disponibilizarem o material, eu gostaria que vocês fossem atrás, que vocês dessem uma lida. E foi muito interessante, porque eu fui descobrindo esses artigos quando eu precisei fazer uma turma, um curso, né, de massagem de couro cabeludo. E foi muito interessante, porque eu já tinha visto algumas coisas dentro da pós-graduação de medicina natural, né, de naturopatia, e eu tive a oportunidade de rever muita coisa e encontrar, assim, artigos sensacionais. Como que o toque ele é importante, como que o toque ele é fundamental. E, querendo ou não, o nosso trabalho ele é baseado o tempo inteiro em toque. O tempo todo eu preciso estar em contato com o meu cliente-paciente. Então, se eu não entender como é o mecanismo desse toque, como ele funciona, o que acontece nesse corpo, muito do meu trabalho eu posso estar perdendo ali. Muito do que eu poderia ter como resultado, eu posso estar perdendo. E, assim, depois que eu encontrei esses artigos, então, viajei, assim, feliz demais em termos de conhecimento e de resultado. Tem uma aqui, que esse daqui é, assim, a minha paixão. Quando eu tive a oportunidade de pesquisar, eu conheci essa mocinha chamada Tiffany Field, e eu falo que antes de eu morrer, e ela também, eu vou lá para o centro de pesquisa dela. Ela é uma médica, uma pediatra, né? Psicóloga, psiquiatra e diretora do primeiro instituto de pesquisa do toque no mundo. Ela é que fundou. Ela fundou em 1992. E, na ocasião, esse daqui é um dos primeiros artigos dela. Ela prova que as massagens são capazes
de reduzir níveis de ansiedade e estresse. E o que ela fez? Ela não foi no empirismo, ela não foi no achismo. Ela, de fato, resolveu pesquisar fisiologicamente o que ocorria nesse organismo. Então, neste estudo em questão, ela conseguiu provar que 30 minutos de massagem nas costas todos os dias para essas crianças e adolescentes que ela estava avaliando foram suficientes para reduzir de forma significativa os níveis de estresse, os níveis de ansiedade e, para alguns pacientes, houve até melhora na redução de medicamentos e suspensão de tratamento. Eu fiquei apaixonada. Daí, então, eu consegui, assim, eu decidi mais ainda compreender como que isso ocorria de forma fisiológica. E aí, olha o que acontece. Toda vez que eu tenho a possibilidade de massagear alguém, o ideal que ela coloca dentro no artigo, ela fala sempre alguma coisa, algum tempo assim, por volta de 40 minutos. Quem dera pudéssemos nós ficarmos 40 minutos massageando os nossos clientes pacientes, né? A não ser que eu faça uma sessão exclusiva de reflexologia, na grande maioria dos casos essa não é a nossa realidade. Infelizmente, a gente não tem esse tempo de 40 minutos. Mas a partir de 15, 20 minutos, eu já tenho uma ação. E se eu consigo, mesmo que seja picado, realizar esse tempo, eu vou trazer benefício para o meu cliente paciente. Então, eu começo a fazer a massagem ali no momento que eu estou fazendo a aplicação na cadeira de algum produto. Então, em vez de eu deixar esse produto numa pausa e sair de perto, eu faço uma pausa ativa. Junto com o produto, eu já vou começando a realizar essa massagem. Quando eu estou no lavatório, fazendo a higienização desse couro cabeludo, eu também já vou aproveitar para massagear mais esse couro cabeludo. Se naquele momento eu ainda introduzo algum outro produto, eu também não vou fazer essa pausa sem ação. Eu vou fazer uma pausa ativa. Enquanto o paciente está ali descansando, né, recebendo o produto, eu estou massageando esse couro cabeludo. Eu pego as minhas fichas lá hoje, mostro para qualquer um, eu consigo aplicar pelo menos do tempo total de tratamento, em média, somando do início ao fim, tá, gente? Está dando uma média de 30 a 35 minutos de massagem, porque tudo eu estou usando para massagear, todo momento, shampoo, as próprias máscaras, os tônicos, tudo que eu coloco nesse couro cabeludo, eu aproveito para fazer massagem. Eu não somente aplico e saio, de forma alguma. Então, olha só, quando eu faço o uso da massagem, eu consigo mudar a tensão do corpo, eu consigo reduzir as ondas cerebrais, então ela diminui. Eu consigo, com isso, também reduzir a pressão arterial. Eu consigo diminuir o padrão de ansiedade. Eu melhoro o fluxo sanguíneo e eu melhoro a frequência cardíaca. Consequentemente, eu aumento a liberação de ocitocina. Todo mundo conhece a ocitocina, o que esse hormônio faz. Ele é um hormônio, todo mundo chama ele de hormônio do amor, mas ele te traz um bem-estar enorme. E ele te ajuda muito no processo de relaxamento. Tudo isso que acontece no nosso organismo, além de melhorar as células natural killers, né, que são as células destinadas à proteção do nosso organismo contra o câncer, melhora a condição do nosso sistema imunológico. E lá em cima, no template aqui, eu coloquei para vocês quais são os hormônios que também ocorrem em diminuição e um pouquinho da ação de cada um deles. Então, a dopamina vai sempre trazer para a gente uma sensação de prazer e de recompensa. A serotonina vai melhorar mais ainda a nossa condição de relaxamento, vai nos trazer também felicidade, vai melhorar condições de memorização. O ciclo circadiano do sono, em função dessa melhora de serotonina, também ele se torna outro. E se eu consigo associar isso a outros mecanismos, que não foi o caso dele, mas se eu consigo associar como um LIB, por exemplo, eu vou ter um resultado muito maior. E aí, como que foi? A gente chegava, fazia a aplicação do produto, aí eu vou contar para vocês como que funcionou o meu protocolo, tá? A gente fazia a aplicação do produto, realizava a massagem e levava para o lavatório. Quando eu fiz a opção da aromaterapia, eu fui entender quais óleos eu poderia utilizar ali com ele, né? Eu resolvi arriscar também. Foi muito engraçado que, na época, a Débora me chamou a atenção, porque ela tá assim, Juliana, você vai usar gerânio nele? Eu falei, vou. Ela, mas gerânio não é um óleo feminino? Eu falei, Débora, gerânio é óleo. Gerânio é um óleo essencial que ele vai atuar na condição hormonal dentro do que eu preciso. Quando eu falo de uma condição emocional e energética, aí é outra história.
Aí sim eu vou trabalhar o gerânio nessa condição mais emocional. Mas agora, a atuação em couro cabeludo, eu preciso que ele me auxilie na regulação hormonal, e ele faz isso. Então, eu optei por trabalhar com gerânio. Então, nós escolhemos gerânio, eu escolhi o gerânio, lavanda e tomilho. E por que o tomilho? Cardiopata. Então, eu já sabia que ele tinha um descompasso ali. A alteração na pressão arterial. Eu já sabia que não podia fazer uso do óleo essencial de alecrim. Então, qual foi a minha decisão? Utilizar um outro óleo essencial que tinha também uma ação vasodilatadora, mas com um mecanismo diferente do que age o óleo essencial de alecrim, e que ainda tem a capacidade de aumentar a expressão do fator de crescimento VEGF, que o tomilho ele tem isso, ele tem a capacidade de aumentar a expressão desse fator de crescimento. Então, ele ia me ajudar demais na conduta desse couro cabeludo. E a lavanda, porque todo mundo já entende o processo dela de acalmia e de desinflamação. Então, aqui só para a gente entender um pouquinho as definições dos óleos essenciais e dos óleos vegetais. E todo óleo essencial, eu sempre vou precisar de um carreador. Então, eu também tenho que ter critério na escolha. Eu procurei escolher 2 óleos vegetais, que foi o óleo vegetal de abacate, o óleo vegetal de semente de uva. Primeiro, pela ação anti-inflamatória que os dois me trazem, assim, de maneira absurda. O Carlinhos, ele não apresentava nenhum tipo de oleosidade nesse couro cabeludo, não de forma excessiva, e ele também não tinha descamação. Mas ele usava um produto no cabelo que deixava esse cabelo num aspecto meio arroxeado. Vocês vão ver nas fotos lá nos resultados. E ele adorava matizar o cabelo, o que acabava comprometendo um pouquinho o couro cabeludo dele. Então, nós orientamos a ele que não fizesse uso desse matizador, para que a gente pudesse ver a real condição do couro cabeludo e do fio. E o resultado lá na frente vocês vão ver, foi bem bacana. Então, só repetindo, eu fiz a opção pela lavanda, por ela ter uma ação calmante. Fiz a opção do gerânio, porque ela, além dele ser anti-inflamatório, ele me auxilia nessa expressão, no aumento do fator de crescimento VEGF, ou seja, ele melhora a produção desse fator de crescimento. O gerânio não, desculpa, na condição hormonal. E o tomilho pela ação de aumento do fator de crescimento VEGF, tá? Vasodilatador. A gente sabe que todo couro cabeludo, em processo de patologia, vai apresentar um quadro de inflamação, seja ela clínica ou não. Clínica, quando eu consigo observar bem esse processo inflamatório, e subclínico, quando eu sei que a patologia existe, mas ela não está me apresentando nenhum padrão de descamação, de vermelhidão, enfim, ou de prurido. E era o caso dele. A gente sabia da existência da patologia, ela estava ali, a alopecia androgenética, mas a gente precisava tratar. Ele não tinha uma oleosidade descontrolada, a queda dele estava razoável, mas a gente sabia que a inflamação existia. E quando eu falo de inflamação, eu falo de aumento de radicais livres. Então, eu preciso também fazer um controle nessa condição desse couro cabeludo. Eu preciso diminuir essa produção de radicais livres para ter um resultado efetivo nesse couro cabeludo. Então, a opção foi realmente trabalhar com abacate e semente de uva, que são 2 óleos fáceis de se acessar e com uma ação antioxidante bem alta. Aqui, eu deixei alguns artigos dizendo o quanto a aromaterapia pode contribuir para as patologias do nosso couro cabeludo. A areata está disparado. O que você procurar na internet de tratamento para areata com os óleos essenciais, vocês vão encontrar. Eu deixei alguns artigos aqui e eu peguei artigos mais novos, tá, gente? Então, é artigo de 2019, artigo de 2020, artigo de 2015, falando exatamente sobre isso. E a ação de comparação entre minoxidil e óleo essencial de alecrim. O tanto que o óleo essencial de alecrim, ele se compara ao minoxidil, tendo resultados até superiores. Então, isso aqui também deixei como sugestão de leitura para vocês, tá? E aí, associado à massagem, associado aos óleos essenciais, eu precisava de uma linha cosmética,
para a higienização desse couro cabeludo e também para uso desse home care. Então, o que é que eu sempre faço quando eu vou determinar um protocolo de tratamento? Eu avalio a patologia e eu avalio o ativo que eu preciso que atue naquela patologia. Então, eu estava diante de uma androgenética, eu sabia que tinha uma inflamação, eu sabia que eu precisava controlar essa inflamação, eu sabia que eu precisava estimular esse couro cabeludo, eu sabia que eu precisava inibir a enzima 5-alfa-redutase, que é a responsável pela conversão da testosterona em DHT, e esse DHT acaba se acumulando no folículo piloso e inflamando ele. Então, eu sempre faço dessa forma todos os meus protocolos. Patologia e que ativo que eu preciso para tratar dessa patologia. Então, em cima disso, eu determinei que o que a gente precisava para aquele momento era fazer uso da linha Spa Blue e da linha Spa Black. Então, a Spa Blue, todas as vezes em loco, sempre ali no meu atendimento. E o Spa Black, ele utilizou do início ao fim, em casa como home care. Eu não fiz alteração nenhuma dela ali, não coloquei nenhum outro agregador. E aí, só para pontuar o que existem nessas linhas, que é de interessante a gente saber, para até mesmo conseguir determinar o que eu vou utilizar. Então, a cafeína, ela está presente no Spa Black, e ela é um excelente vasodilatador, ela também me ajuda a regular muito o sistema capilar. A argila verde, dentro do Spa Blue, para me ajudar no controle de oleosidade, embora ele não apresentasse um padrão alto, não tinha um padrão alto de oleosidade, mas existia oleosidade, precisava ser controlado. Então, eu fiz a escolha por ela. O ácido salicílico, que além dele ter uma ação queratolítica, né, ele consegue fazer uma remoção de pele das células mortas, ele também me ajuda no processo de desinflamação desse couro cabeludo. O óleo essencial de melaleuca, só para me ajudar em processo de cicatrização, caso existisse alguma feridinha, porque de vez em quando dava umas pústulazinhas, tá? Muito poucas, mas acontecia. O ácido undecilênico, que ele também está presente no Spa Blue, mais aqui numa ação fungicida, que não era muito o caso dele, mas por fazer parte da linha, ele também acabava contribuindo. O mentol, que além dele promover a limpeza, ele também auxilia no processo de vasodilatação, ou seja, ele melhora a oxigenação, porque ele vai melhorar o aporte sanguíneo para o folículo piloso. O anagelin, que é o principal inibidor que nós temos aí hoje dentro da linha Spa Blue, como inibidor da 5-alfa-redutase, e, gente, para quem tem androgenética, é fenomenal fazer uso. E o biosilício, que é outro estimulante que a gente utiliza muito, né? Biosilício ou silício orgânico. Ele vai me ajudar muito na produção de colágeno. E a ação antioxidante ainda. E o que esse colágeno vai fazer? Ele vai dar mais sustentação a essa pele. Então, ele vai melhorar mais ainda a condição da vasodilatação. Tranquilo? Tá tranquilo aí, Tayane? Eu tô falando igual pau na chuva aqui. Tá lindo. Então, vamos lá. Como que eu divido os meus tratamentos? Todos. Raramente eu vou fugir desse protocolo padrão, tá? Eu sempre vou dividir meus tratamentos em 3 ciclos, cada ciclo com 3 meses de duração, ou 12 sessões compondo esses 3 ciclos, ou esses 3 meses. Por que que eu decidi sempre trabalhar dessa forma? Quando eu comecei a estudar a terapia capilar, eu entendi que para trazer resultado, quando eu falo de patologia de couro cabeludo, eu não consigo ver uma melhora significativa num período menor do que esse, uma melhora consolidada, tá? Porque, claro, a gente sabe que com 3, 4, 5 sessões, a gente já começa a ver ali um resultado positivo nesse couro cabeludo. Mas se eu quero que esse resultado se consolide, eu preciso estender ele por mais tempo, porque não justifica. Seria a mesma coisa de eu falar para a pessoa assim, olha, você precisa tomar, sei lá, um antigripal. Você tem que tomar um anti-inflamatório aí por 7 dias e a pessoa faz uso só por 3. A hora que ela começa a ver o resultado, ela para. Então, não há justificativa para isso. Então, todos os meus tratamentos, eu sempre delongo ele para conseguir consolidar e sempre acompanhando o ciclo capilar, que ele tem uma duração média aí de 90 dias. Durante 90 dias, eu consigo acompanhar uma fase anágena, uma fase catágena e uma telógena. Posterior a isso, eu sempre faço uma reavaliação e vamos dar sequência, porque eu não quero que pare ali naqueles 3 meses, eu quero que realmente continue e seja consolidado. Então, a gente faz essa reavaliação, fazendo uma adequação para permanência semanal ou para permanência quinzenal. O mais gostoso disso é quando você explica tudo isso para o seu cliente, paciente, ele compreende e você consegue perceber que ele entende que o resultado real de tratamento
para falar assim, olha, agora realmente está tudo controlado, está tudo bacana, está tudo bonitinho, não vai acontecer num prazo inferior a 1 ano. Geralmente é 1 ano, de 9 meses a 1 ano. Ali sim, ele vê muito resultado. E assim, eu procuro deixar isso tudo muito claro com todos os meus clientes, pacientes, logo na anamnese, para que eles entendam o que é tratar. Né? E tem muitos que perguntam assim, mas durante quanto tempo eu vou precisar tratar o meu couro cabeludo? A minha resposta é única, enquanto existir cabelo, enquanto você quiser ter cabelo. Porque mesmo que a gente faça um controle, né, das patologias, enfim, do mesmo jeito que eu tenho cuidado para manter a minha pele, né? Eu vou tratar da minha pele para manter ela sadia e jovial por mais tempo, eu vou praticar atividade física para manter o meu corpo sadio e mais forte por mais tempo, eu preciso ter com couro cabeludo e com cabelo. Então, não existe essa de comecei e parei. Não, você vai começar, você vai dar uma continuidade, vai ter uma pausa comigo, mas vai ter uma sequência de continuidade em casa e de tempos em tempos você volta para a gente poder fazer a adequação do seu tratamento, do mesmo jeito que a gente faz numa condição de tratamento de pele. Então, assim, o tratamento, ele não vai existir fim. Ele vai existir momentos de mais intensidade, de menos intensidade, mas ele precisa ser constante, tanto home care quanto com a gente em loco. Então, nesse quesito, eu dividi sempre, né, em 3 ciclos, 3 meses cada um de duração, e o dele foi basicamente reflexologia com blend de óleos essenciais, no caso tomilho, como eu expliquei para vocês, a 2% e gerânio a 1%. Eu fazia essa diluição em 5 ml de óleo vegetal de abacate numa semana. Na outra semana, eu mudava o protocolo. Eu já fazia o uso de 2 gotas de 2% de lavanda com 1%, 2% de tomilho, desculpa, com 1% de lavanda associado ao semente de uva. Então, uma semana eu trabalhava com um tipo de blend, na outra eu trabalhava com outro. E neste meio tempo, eu mantive a linha de higienização dele, eu não mudei, eu inseri, inclusive, né, para melhorar a condição da fibra, e ele fazia uso dos cosméticos em casa. Então, eu trabalhei basicamente com a linha Spa Blue, com esse protocolo de óleos essenciais. No quesito dele, a massagem dele especificamente durava aproximadamente 20 minutos só ali com a aplicação dos óleos, depois tinha massagem com os produtos no lavatório. E em casa, ele ainda tinha os cuidados do home care, né? Então, ele ainda tinha que fazer os procedimentos bonitinhos do home care, ele fazia o uso do Magma Power, ele fazia o uso do shampoo Spa Black, e eu pedi a ele que fizesse uso todos os dias do Magma Power. Porque, assim, você pede o cliente para fazer uso de 2 a 3 vezes, ele acaba usando uma. Então, para todos que eu atendo, eu falo que tem que usar todos os dias, porque eu sei que vai acabar acontecendo um esquecimento. Então, se eles conseguirem fazer uso ali de pelo menos 3, 4 dias, cara, eu já me dou satisfeita, porque isso vai me ajudar demais no resultado final. E assim foi feito. Então, ele falava para mim que ele conseguia utilizar na média de umas 5 vezes por semana. Então, isso para mim já estava ótimo. Porque se eu tivesse pedido a ele que ficasse no 5, provavelmente ele ia fazer 1, 2 vezes. Então, o resultado seria até bem inferior. Aqui, eu estou mostrando para vocês os resultados. Então, a nossa esquerda aqui, a primeira sessão, couro cabeludo um pouco mais escuro, um pouquinho mais inflamado, mas nada absurdo. Essa cor até mais escura dos fios é em função do matizador que ele utilizava. E a foto da direita foi a 10ª sessão. Eu não tirei a foto na 12ª sessão para apresentar para o Congresso, porque não dava tempo, tá? Então, a gente tem a foto da região do topo, modifiquei um pouquinho o ângulo para a gente ver a posição desse couro cabeludo, para a gente ver a condição de repilação, e a frente, né, que para mim foi onde a gente conseguiu observar muito ganho. Aqui, gente, eu tentava pentear para que esse cabelo mantivesse o topete, mas na época ele não se mantinha, ele caía, ele abria. E aqui o resultado final dele. Então, assim, foi desafiador, mas foi muito interessante, porque a gente trabalhou só com massagem, a gente trabalhou só com óleo essencial e só com home care. E deu um resultado fenomenal, a ponto do próprio paciente relatar para a gente que ele descobriu um novo caminho de relaxamento e que ele não queria mais parar. Tanto que, né, tá aí, ainda continua. O
O que eu pude concluir com isso? A gente fica muito preocupado em adquirir ferramentas fabulosas, né? Eu quero ter o laser tal, a alta frequência tal, o vapor de ozônio tal, eu quero trabalhar com ozônio de maneira A, B, C, D, F, G, H. Mas se a gente não souber fazer uma boa anamnese, entender bem a patologia que está diante de mim e associar com as minhas ferramentas, que são os meus cosméticos e meus ativos, não vai adiantar eu ter a clínica muito mais bem montada do universo, com todos os aparelhos que existir, se eu não souber manipular. Você tá lá, tudo bem, você está com o laser mais estrondoroso do universo, mas você conseguiu avaliar direitinho a patologia? Você sabe exatamente do que ela está precisando? Você sabe como calibrar o laser que você vai utilizar e quando você vai começar a colocar esse laser nessa patologia? Ou os outros recursos, o próprio microagulhamento, as próprias microcorrentes. Sabe quando que vai utilizar? Se você não entender muito bem a fisiologia da patologia e como ela está se apresentando, não vai adiantar ter aparelho, não. Não vai. E o primordial disso tudo, antes de qualquer aparelho, é a sua anamnese, as suas mãos e o seu conhecimento. E eu consegui provar isso aqui, que é possível ter resultados, sim, se a gente tiver uma boa tecnologia cosmética, um bom conhecimento sobre esses ativos cosméticos, a associação dos óleos essenciais e a massagem. Tá aqui o resultado de 10 sessões. Foi incrível para mim, foi incrível para ele e para a própria Débora, porque a gente realmente não acreditava que sem utilizar qualquer outro recurso de maquinário, né, de aparelho, a gente poderia ter um resultado tão significativo. E foi. Então, antes de eu pensar em ter os melhores aparelhos, procure trabalhar de forma simples, mas de forma muito correta. Tenha critério na sua anamnese, tenha cuidado na hora de fazer a sua avaliação, demore muito para poder fazer a sua avaliação, sim. É pelo menos 1 hora ali você conversando, investigando, entendendo. Todas as suas sessões você vai sempre conversar, investigar, perguntar para esse cliente, paciente o que está acontecendo, porque a gente sabe que o estilo de vida influencia muito em qualquer condição de patologia. E se ele tiver uma sensibilidade maior com a condição de couro cabeludo, lascou. Aí vai tudo embora mesmo. Então, até o seu tratamento fica prejudicado. E por que essa troca de informações com o seu cliente-paciente constantemente durante o seu processo de tratamento? Haja visto um exemplo que eu vou dar para vocês de uma paciente que eu liberei ela semana passada, do primeiro ciclo dela, e a gente vai começar daqui a 15 para 20 dias. Ela chegou para mim com um padrão de oleosidade muito grande, ela tem androgenética e no meio do caminho ela teve um COVID. Olha que lindo. O eflúvio dela estava absurdo. Nós começamos o tratamento dela no finalzinho de novembro. E nesse meio tempo, em breve eu vou postar o resultado dela para vocês e vou contar um pouquinho da história. E nesse meio tempo, nós tivemos quatro intercorrências. Quais foram? Durante 4 vezes ao longo desse tratamento de 3 meses, ela teve infecção urinária. Então, isso comprometeu muito o nosso resultado. A gente poderia ter tido um resultado muito, muito, muito melhor se ela não tivesse tido infecção urinária, como ela teve de forma recorrente, e fazendo uso de antibiótico, como ela usou. Agora, imagina se ela não estivesse fazendo um tratamento nesse couro cabeludo. A queda dela, o padrão inflamatório, seria muito maior, a condição de oleosidade, sem sombra de dúvidas. Então, por isso que é fundamental a conversa em todas as sessões e fundamental a sua avaliação, para conseguir determinar ativo, o que eu preciso utilizar, porque tem gente que fica só preso no nome da linha, mas esquece o que aquela linha tem. Então, entre ficar presa ao nome da linha, se atenha ao ativo. O que aquele ativo faz? De que forma que ele pode me ajudar na conduta terapêutica de um tratamento? Associado com o que você conseguiu compreender de anamnese, pode ficar tranquilo que você vai ter um bom resultado. E aí, claro, se lá na frente você puder ir agregando os aparelhos, aí é outra história, o resultado vai ser muito maior. Mas enquanto não tiver, não é motivo para não começar a fazer. E a minha conclusão é completamente positiva. Embora tenha sido um estudo de caso, eu sempre, né, eu deixei a sugestão para a gente poder fazer um estudo longitudinal a respeito, né? Mas além de não ter efeitos colaterais, é extremamente benéfico e com resultado. Então, eu associar terapias
que não dependam de aparelho para resultado e tratamento de um couro cabeludo, é importante sim e tem resultado sim. Vale muito a pena. Eu só preciso ficar atento a isso. A minha avaliação, ou seja, eu tenho que ter critério quando eu estiver fazendo a minha anamnese, entender do ativo que eu preciso utilizar e da fisiopatologia que está diante de mim. Se eu conseguir fazer a junção desses três, pode ficar tranquilo, que é resultado na certa. Tá? Isso aí é tranquilo. Tá bom? Pronto, Tayane. Finalizei. É isso? Foi lindo. Acho que eu Gratidão a gente. fui rápido. Mas é que eu fiquei preocupada com o tempo. Mas foi incrível. E foi muito legal, porque não existem coincidências, né? Quem veio ontem, quem veio hoje, pegou, assim, uma aula quase completa sobre alopecia androgenética, né? De formas de trabalhar e tal. E eu espero que vocês tenham gostado aí, a galera do chat, o pessoal que está assistindo. Ju, vou te pedir para finalizar os slides para a gente abrir para perguntas agora. E aí, pessoal, quem quiser perguntar, a hora é essa. Eu só vou pedir o seguinte: quem for falando no chat, eu vou descendo pela ordem. E quem quiser falar mesmo, abrir a câmera e falar, é super bem-vindo, é só levantar a câmera. Com certeza. Tá? Então... Gente, ó, primeiro, gratidão por terem ficado até agora comigo. Gratidão por terem esperado e desculpa realmente que eu não esperava o computador atualizando agora. Acontece. Não, tomei um susto, mas valeu. Acontece demais e valeu a pena, né, gente? Fala aí no chat se vocês acham que valeu a pena. Gente, quem tiver perguntas, o que significa vetorização? Quando eu falo trabalho vetorizado, eu falo de um trabalho associado. Eu vou somar forças, tá? Então, eu somei a força da aromaterapia com a força da massagem craniana ou reflexologia, mais o ativo cosmético. Tranquilo? Mais alguma pergunta, pessoal? Não acredito que ninguém vai perguntar nada. Pergunta! Aproveitem! Sim, o slide. A gente pode disponibilizar o seu slide? Claro, sem problema algum. Faz igual ontem, então, pessoal. Coloca o número do WhatsApp de vocês aí no chat, quem quiser o slide, que a Bá vai mandar para todo mundo assim que acabar essa aula, tá bom? Ó, tem alguém falando aqui que não entendeu o uso do magma. O que acontece? O Magma Power, ele é constituído por 3 fatores de crescimento, tá? Então, naquele momento, eu não queria só paralisar a ação da androgenética, eu também quero estimular o nascimento de novos filhos, eu quero estimular o nascimento e crescimento de novos filhos. Então, o Magma Power, ele me auxilia nesse processo. Ele tem o VEGF, que é um fator de crescimento vasodilatador, que o tomilho me auxilia na expressão dele. Então, eu só aumentava a potência de tratamento aí na conduta do couro cabeludo. Tranquilo? A Vilma Melo também está com a mãozinha levantada ali. Pode perguntar, Vilma. Pode perguntar, mocinha. Bom, eu vou falar no áudio. Pode. Fica à vontade. Bom, coincidentemente, você está falando de androgenética e eu acabei de atender um paciente aqui e que está me chamando muita atenção porque o quadro dele é o quê? Ele tem uma androgenética, mas ele tem uma oleosidade extremamente, assim, muito excessiva, né? Sim. E que eu indiquei desde o início de tratamento, ele está na 5ª ou 6ª sessão, o spa urbano, né? E comecei com o uso de laser, acho que na 3ª sessão, laser vermelho. Porém, hoje eu fui fazer anamnese de novo. O que acontece? Ele está com uma pequena microinflamação no folículo, porque você vê já, entendeu? Amarelinho, parece que tem pústula. Assim. Então, me chamou a atenção. Aí, eu até parti para o fito hoje e para o LED azul. Sim. Mas eu estou achando dificuldade nessa resposta dele, do tratamento dele.
Então, Vilma, o que acontece? Por isso que eu falo que é extremamente importante a gente conversar com o nosso paciente, o nosso cliente paciente, em todas as sessões. Eu chego a ser um pouquinho chata durante a conduta dos meus tratamentos, com os meus clientes pacientes, e graças a Deus nunca tive problema com nenhum deles, mas eles entendem o porquê disso, porque o resultado deles é o meu resultado. Se eu não alerto a eles o que pode estar interferindo, eu também estou sendo displicente com o meu resultado. Então, eu também não vou ter um trabalho legal. Eu não sei qual é a condição do seu cliente paciente, mas é importante saber e orientar. Prescrever, nós não podemos prescrever dieta, a menos que você seja uma nutricionista para isso. Mas é importante ficar atenta à alimentação, porque, querendo ou não, a alimentação ela vai inflamar o organismo. Então, excesso de açúcar, excesso de carboidrato, não ter um cuidado com a alimentação, isso vai prejudicar o seu tratamento. Uma outra coisa que é importante a gente ficar atento, qualidade das fezes do seu cliente. E ele, aí você vai assim, nossa senhora, eu vou ter que ficar preocupada com o cocô do cliente? Vai. Você vai ter que ficar preocupada com o cocô do seu cliente. Por quê? Se ele não está evacuando de uma forma bacana, ou seja, todos os dias ele vai lá e evacua um pouquinho, se ele não tem uma consistência nessas fezes, ele está te contando que ele está tendo problema de absorção. Se ele está tendo problema de absorção intestinal, de nutrientes, como ele vai ter nutriente disponível para o cabelo? Não vai ter. Se ele te apresenta uma pele oleosa, né? Você já está observando que o rosto dele é muito oleoso, você está ali se esforçando para controlar essa oleosidade, você vai ter que conversar com ele sobre a alimentação, sobre as fezes e sobre a água que ele está utilizando. Será que ele está tendo cuidado de, no momento da higienização, utilizar uma água de morna para fria? Porque são pequenos detalhes que vão fazer diferença no nosso tratamento. Sim. Se eu não oriento isso para o meu cliente paciente e ele mantém o mesmo comportamento, é o meu resultado que fica comprometido. Antes de ser a cabeça dele, é o meu resultado. Então, se eu não oriento a ele, olha, procura utilizar uma água de morna para fria, não associa neste momento de tratamento outro produto cosmético que não seja o que eu lhe indicar, porque talvez ele esteja associando um outro produto cosmético e isso traz prejuízo para a nossa conduta que você nem esteja sabendo. Então, assim, toda semana conversar, toda semana orientar, toda semana perguntar. Para que você consiga ter um controle legal. Porque, assim, gente, por mais que a gente se esforce para trabalhar externamente no couro cabeludo, se eu não tiver o meu lado interno dentro de um padrão de equilíbrio, dentro de um padrão de homeostase que me possibilite cuidar daquele couro cabeludo, sabe o que nós vamos ficar fazendo? Enxugando gelo. Eu vou tratar, melhora uma semana, volta na outra. Eu vou tratar, melhora uma semana, volta na outra. E eu nunca vou entender o que está acontecendo ali. Então, assim, o cliente paciente, ele tem que estar muito, mas muito atento ao que nós estamos fazendo, e isso vai depender da nossa conduta diante dele. Ele precisa entender que ele precisa ser parceiro dele se ele quer ter resultado. Senão, como que ele pode jogar a responsabilidade toda sobre mim? Eu falo para todos os meus clientes pacientes, você fica um dia da semana comigo. Os outros 7 dias você está com você. Então, se você não for seu parceiro, fica complicado. E lá na frente você pode falar que eu não trabalhei direito, que eu não consegui lhe dar um resultado. Se eu não clarear para ele, se eu não deixar claro para ele todos os pontos que podem influenciar, ele vai continuar com a conduta normal dele. Álcool, era o caso do meu estudo de casos. Ele gostava de beber todos os dias. Eu falei, então a gente não vai cuidar de você. Você quer ter cabelo, mas se você beber todos os dias, eu não tenho como cuidar de você. Então, assim, é ser verdadeiro. Não adianta você querer usar de meios termos só para ter aquele cliente lá na frente não entregar resultado. Ó, eu vou cuidar de você, mas você precisa fazer isso. Você está disposto? Ah, não estou não. Falei, então a gente não vai começar a nossa parceria. Porque eu não quero que você se chateie comigo e eu também não quero ficar chateada com você. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Nunca tive. Não vai ser agora. Então, assim, se graças a Deus, até hoje, eu estou tendo bons resultados, é justamente por essa minha postura durante a minha avaliação, durante a anamnese. Um caso, vou falar rapidinho aqui, foi de uma menina que eu atendi semana passada, com
ela teve Covid, ela ficou hospitalizada, ela foi entubada por medida de segurança, não porque ela precisava, os médicos entubaram porque ela estava começando a apresentar um padrão de ansiedade. Então, para que isso não atrapalhasse no tratamento dela, eles resolveram entubar ela, induzir ela ao coma. Sobrepeso, não se alimenta de forma adequada, não pratica atividade física e quer tratamento de cabelo. Eu falei com ela, olha, eu estou disposta a te ajudar, mas você está disposta a se ajudar? Porque se você não procurar agora cuidar da sua alimentação, se você não procurar agora praticar uma atividade física, se você não fizer uma boa ingesta de água, sabe daqui a quanto tempo, independentemente de estar tratando comigo ou não, essa sua queda vai parar? No mínimo, de 4 a 6 meses. E olhe lá, porque o seu corpo está tão inflamado que o seu cabelo ele é insignificante. Seu corpo não depende do seu cabelo para ficar vivo. Então, se ele não depende dele para ficar vivo, ele vai tirar energia. Ele não vai mandar o que ele poderia mandar para esse couro cabeludo, para esse fio. E isso só vai comprometer. Ou seja, só vai aumentar o padrão inflamatório. Resumindo, não vai ter cabelo, não vai ter como. A queda vai ser persistente. E se for persistente a um prazo superior a 11 meses, a gente vai entrar no caso de um eflúvio crônico. Que tem muita mulher, tem muito homem que acaba desencadeando um eflúvio crônico justamente por falta de conduta adequada. Ou seja, por falta de comportamento adequado. Tá bom? Muito bom, Ju. A Andréa Alves respondeu você, Vilma? Sim, claro. A Ju é sempre muito clara, muito objetiva, né? Só uma colocação também, Ju. Eu acho assim, essas perguntas na anamnese, que você falou do intestino, eu acho muito interessante, porque assim, eu sempre costumo falar para o meu cliente que o cabelo dele é indicador de problemas. Que é assim, que o cabelo pode indicar até uma patologia. Inclusive, eu orientei ele hoje. Você procura seu médico para você saber como é que tá seus exames. Porque eu perguntei para ele, quanto tempo faz que você não vai no médico? Ah, tem muito tempo. Entendeu? Então, na verdade, cabelo é marcador, né? Se, assim, aquela história de que o corpo fala, gente, o corpo não fala, não. Ele grita, ele berra. Mas não é todo mundo que consegue escutar os gritos, não. Então, quando eu já tenho um problema se apresentando no meu couro cabeludo ou numa pele, vai depender de qual parte minha é mais frágil, é porque o meu corpo ele já está assim, entrando num padrão de estresse altíssimo. E aí ele precisou desencadear um sintoma externo, ou seja, uma pele mais oleosa, uma pele mais ressecada, uma pele acneica, uma queda de cabelo, uma dermatite, para que eu acorde. Para que eu acorde. Então, assim, orientar o cliente-paciente é fundamental. Volto a repetir, você não vai fazer prescrição de dieta alguma, porque não é essa a nossa função, a menos que você seja um terapeuta nutricionista. Agora, se não é um terapeuta nutricionista, no mínimo é obrigação nossa clarear para essa pessoa ou deixar bem, assim, redondinho para ela quais são, ou o que pode influenciar, quais são os motivos, ou o que pode influenciar para desencadear a patologia ou para potencializar a ação da patologia. Então, assim, alguém até me perguntou aqui sobre as perguntas na ficha de anamnese. Eu vou colocar algumas para vocês aqui das que eu utilizo, tá? Que são básicas, mas que são importantes. Qualidade de fezes e o porquê. Não é só perguntar para ele, eu vou perguntar e vou explicar. Olha, eu quero saber como que estão suas fezes. Muita gente regala um zóio, uai. Você quer saber como é que eu quero saber como é que está seu cocô. Eu falo desse jeito. Eu brinco, eu descontraio para ser uma coisa mais relaxada. Ah, então, não, meu filho, eu quero saber, é todo dia, é em bolinha, não é em bolinha, como é que é? Ah, não, sei lá, 2 vezes na semana. Eu falei, 2 vezes na semana, você tá doido, tá entupido. Ah, mas eu também não... Aí você vai descobrir que ele não bebe água direito. Então, vamos lá. Com relação às fezes, eu preciso ter uma frequência. Essas fezes têm que ser pelo menos todos os dias e numa consistência firme e mais pastosa. Legal? Legal. Se está nesse nível, beleza. Se não está, você já vai começar a entender que existe algum problema ali naquele intestino. Ingestão de água. É eficiente? Como que eu posso ter qualidade de fio, qualidade de cabelo, de célula produtora de fio, se eu não tenho uma boa ingestão de água para manter a minha célula nutrida? Não é para chegar água aqui embaixo, não, gente. Não é para chegar água na ponta do cabelo, não. A importância da ingestão de água é para manter os níveis celulares adequados. Os níveis de energia celular adequados. Se aquela célula está desidratada, poxa,
não tem como ela produzir energia para um cabelo. Então, consistência de fezes, hidratação, qualidade de sono. Se o seu cliente paciente ele tem dificuldade para dormir, ele está contando para você o seguinte, que ele não está tendo tempo de recuperação tecidual. No momento que nós estamos dormindo, é o momento que o nosso corpo mais trabalha na recuperação e na renovação tecidual. Se eu não estou tendo esse momento de pausa, de descanso, como que eu posso estar conseguindo recuperar meu organismo para que no dia seguinte ele me entregue um organismo novo, disposto para trabalho, para dar sequência à vida? Não vai existir. Então, fezes, água, qualidade de sono. A atividade física. Qual que é a importância da atividade física? Ela me ajuda a regular hormônios. Se ele não tem uma prática de atividade física, isso vai comprometer o nível de estresse, o nível de saúde dele. Então, fezes, água, qualidade de sono e atividade física. Outra, comportamento alimentar. Se ele não tem uma boa conduta alimentar, se ele não está disponibilizando para esse organismo o mínimo de nutrientes que ele precisa, como é que eu vou ter uma qualidade de couro cabeludo? Para todos os meus clientes pacientes, eu sempre mostro para eles o seguinte, vamos pensar cabelo como uma plantinha. Se eu tenho uma planta lá na minha casa, que de vez em quando eu coloco água nela, de vez em quando eu resolvo colocá-la no sol, ela vai responder também mal e porcamente para mim. Agora, se eu resolvo cuidar dessa planta, colocando água, colocando sol e ainda cuidando da terra aonde essa planta está, porque chega um momento que a gente precisa trocar aquela terra ou mexer naquela terra para ela se tornar mais oxigenada, a planta vai me dar muito mais viçosidade, muito mais brilho, muito mais beleza. A mesma coisa é cabelo. Só cuidar externamente desse couro cabeludo, a gente não vai ter um resultado tão efetivo quanto se estivesse trabalhando os dois lados juntos. Eu não sou médica, eu estou estudando biomedicina. Vocês também não são médicos, mas é função nossa orientar o nosso cliente-paciente sobre saúde, sobre qualidade. Por isso que cabelo, antes de qualquer coisa, é falar de saúde. Não é só falar de embelezamento. Se eu deixo isso claro para ele sobre o quanto é importante a saúde dele na influência da qualidade do fio, se ele realmente está preocupado ali em ter uma qualidade capilar, ele vai começar a ser parceiro dele. Então, eu vou começar a ter resultados muito melhores nos meus tratamentos. Tranquilo? Ju, a Andréa Alves, está me ouvindo? Uhum. A Andréa Alves está perguntando quanto tempo de curso, eu imagino que de formação, né, em terapia capilar, para podermos fazer... Pode falar, Tayane. Quanto tempo de curso, e aí eu imagino que seja de formação, né, em terapia capilar, nós demoramos para fazer esses tratamentos. Eu imagino que para aprender a aplicar esses tratamentos. Então, o que acontece? Quando a gente fala da formação de um profissional em terapia capilar, a gente não está falando de uma formação de 2 dias, tá, gente? Não existe uma formação de terapeuta capilar aliás, não é só terapeuta capilar, não. E aí eu vou falar dentro de outras terapias, porque eu tenho propriedade para falar de outras terapias. Não existe formação de 2 dias. Você não entende a alma humana, você não entende o ser humano para tratar desse ser humano com 2 dias. Eu já deixo claro que é impossível. A gente fazendo curso extensivo como nós fazemos, né, o modular, o formação básica e formação avançada, que a ABT oferece, que é em parceria com o Instituto Capilari, tem duração aí de 10 meses, né? 5 meses o primeiro módulo, que é a terapia básica, mais 5 meses o avançada. A gente já sai de lá com dúvida, quem dirá com 2 dias. Mas aquele aluno que é dedicado, aquele aluno que é esforçado, já com formação básica, ele já começa a ter muita ciência do que ele está fazendo e ele consegue atuar com propriedade. Vários são os alunos que me procuram e eu, em momento nenhum, já neguei informação ou ajuda. Vou orientando. Tem até algumas alunas que estão trabalhando em parceria comigo. Eu orientei ela na construção de protocolos e elas me passam os clientes pacientes para eu fazer o microagulhamento até elas estarem liberadas para elas poderem fazer essa conduta. Então, assim, uma média aí é de pelo menos 5 meses de estudo, tá? Pelo menos 5 meses de estudo, de forma intensa, você completando com o avançado e todo dia você estudando um pouquinho. Porque desde quando eu comecei, eu nunca parei de estudar. Então... Lembrando que os melhores profissionais são os que nunca param, né, Ju?
Ai, gratidão. A Ana Gabriela perguntou qual é o óleo que mais se aproxima do minoxidil. O óleo essencial de alecrim. Aí, a gente faz aquela ressalva, né? Por que é que eu não posso utilizar o óleo essencial de alecrim em quem tem pressão alta? Né? Se ele é um potente vasodilatador, ele não seria interessante para ser utilizado em quem tem uma vasoconstrição muito grande, que é o caso da pressão arterial muito alta? Seria, se ele não elevasse tão rápido a pressão, provocando uma síncope. Então, assim, para evitar essa... Desculpa. Ele baixa muito rápido a pressão. Então, para evitar essa baixa de pressão rápida em quem tem a pressão arterial descompensada, atenção, a gente evita fazer uso desse óleo. Porque tem gente que, infelizmente, tem a pressão arterial alterada e não está nem aí. Então, outra coisa que eu procuro saber, gente, como que é a sua pressão? Porque isso vai influenciar no meu trabalho. Tem algum problema cardiopata? Tem alguma alteração cardiopata? Algum problema endócrino? Tudo aquilo que é contraindicação de aparelho, eu procuro saber se o paciente tem. Cardiopatia é contraindicado para o uso de alta frequência. Quero saber se tem. Se tem, não vou utilizar. Tá gestante? É contraindicação para o uso de alta frequência e outros aparelhos, microcorrentes. Não posso. Se tem, não vou utilizar. E por aí vai. Tudo que é contraindicação de um aparelho, eu procuro saber se meu paciente não tem, para que eu possa ter ali uma condição bem controlada do meu tratamento. Tá? Tem uma outra pergunta aqui. Oleosidade excessiva, quando controlada, melhora a queda capilar? Não tenha dúvidas. Por quê? Quando a gente fala de excesso de oleosidade, a gente está falando de inflamação. Se essa célula está inflamada, se esse couro cabeludo está inflamado, ele está alterando as células adjacentes àquele folículo piloso. Então, isso acaba aumentando a expressão, né? Acaba alterando ali a condução da glândula sebácea, então ela ganha uma hipertrofia, por isso ela libera mais óleo. E quando eu consigo diminuir essa hipertrofia, o processo inflamatório que está sendo tratado. Então, eu consigo melhorar as células adjacentes, liberando energia para esse folículo piloso. Então, o cabelo volta a nascer, tá? Ok. A Kênia Castro perguntou como você conduz o tratamento quando o paciente não pode vir semanalmente ao consultório, só com home care e sessões quinzenais, porque sabemos que o ideal é fazer a terapia semanal. Ou muda de estratégia? Não, na verdade é o seguinte, a primeira coisa eu preciso conscientizar ele da importância do tratamento semanal. Raríssimos os casos, a pessoa realmente não vai poder vir semanal. O que eu deixo claro para ela é que não pode superar o prazo a 15 dias, né? Não pode ser nada superior a 15 dias, pelo menos no início, quando a gente precisa fazer um bom controle da patologia, e que ele precisa ser realmente parceiro dele. E que o nosso resultado, ele vai demorar um pouco mais para acontecer, por esse intervalo que está existindo. Mas jamais eu vou deixar de tratá-lo. E aí, mais do que nunca, eu procuro realmente ficar mais antenada ainda da condição da patologia para escolher os ativos mais corretos para que ele possa utilizar em casa. E em alguns casos, eu ainda faço a prescrição dos óleos essenciais. Eu jamais faço um blend de óleo essencial e entrego para essa pessoa. Eu não faço isso. Porque se lá na frente ela tiver uma descompensação, algum problema, ela pode falar que foi a mistura que eu fiz. Então, por segurança minha, eu não entrego a mistura de blend de óleo essencial. O que eu faço? Eu prescrevo os óleos que ele vai utilizar e ele vai ter que fazer a dosagem na hora que ele vai utilizar. Então, tem alguns pacientes nessa condição quinzenal que eles ainda levam os óleos para utilizar em casa. Então, eles vão fazer um pouquinho do meu papel. Já que eu não estou lá, eu quero que você faça. Só que aí eu faço a dosimetria, explico tudo, deixo tudo alinhadinho no receituário para eles. Tranquilo? A Daniela Pereira está perguntando se o coacervado da linha Spa Urbano é direcionado à fibra, mas ele pode ser usado em algum momento no couro cabeludo. Ou apenas ele não tem... Oi? Não, já. Ele não tem, assim, ele é exclusivo para a fibra, porque qual que é a função do coacervado?
Enquanto eu estou tratando esse couro cabeludo, estimulando esse fio para que ele possa nascer mais redensificado, para aquele fio que já é fino, eu vou trabalhar com conservado, porque ele vai me dar ganho em diâmetro. Ele vai ter um ganho ali de aproximadamente até 20% em cada fibra pela malha polimérica que ele faz em volta desse fio. Então, com isso, eu consigo ter volume no cabelo. Ele não é específico para couro cabeludo, ele é específico para o fio. Caso ele toque o couro cabeludo, não há problema. Mas o objetivo dele é trabalhar a redensificação do fio externo, enquanto com a terapia capilar a gente vai trabalhar a redensificação desse fio de forma interna, trazendo um fio novo, mais denso, mais encorpado. Tranquilo? Ela, mais abaixo aqui, ela retificou falando que era Spa Black. Então, você poderia aproveitar e falar sobre essa linha também, né? Já que... Então, o Spa Black, ele é uma linha que você pode colocar em qualquer processo de tratamento, de qualquer desordem que você queira, desde que você queira estímulo, né? Eu estou com uma cliente paciente num processo de areata, que também quer que o cabelo cresça, que o cabelo encha, que o cabelo nasça. Não há problema algum eu fazer uso dessa linha. Pegando os benefícios da cafeína, os benefícios do biosilício. Então, eu posso passar a linha completa, caso ela tenha um fio fino, eu coloco conservado. Se ela não tiver esse fio fino, eu vou trabalhar ali com o shampoo, com o fator de crescimento, e em todos os meus tratamentos, os meus clientes, pacientes, fazem uso de algum tônico. Eu não deixo eles no home care sem tônico algum. Todos fazem uso. Ou do Green Tea, ou do Tonifique, ou do Black Tea. Em alguns casos, aquele... agora eu esqueci o nome, me fugiu o nome. Da linha da Mixoil, de coco com lavanda. Alguém me lembra o nome aí, por favor? Que Aquasoft. Obrigada! O Aquasoft. Ele eu faço uso também. Em alguns casos, a depender da condição do couro cabeludo, eu faço uso. Eu peço a pessoa para utilizar em casa. Por isso que é importante eu conhecer da fisiopatologia e conhecer do ativo. Porque se eu conheço a ação do ativo, eu não vou ter medo de misturar a linha, eu não vou ter medo de fazer prescrição. Eu vou poder usar, assim, de forma tranquila, tudo que tiver à minha disposição. E olha que eu faço uma mistureba, viu? Quem trabalha comigo, quem me conhece, fica olhando assim, Jesus, mas pode, mas por que não pode? Eu só explico os motivos. E aí todo mundo vai entendendo e a gente vai tendo resultado. Tranquilo? A Rebeca Sonali está perguntando se a dosimetria seria a quantidade de gotas. Sim. Sempre quantidade de gotas. E no caso da prescrição que eu faço para casa, para o cliente, para uso home care, eu sempre vou trabalhar com eles em dosagem de segurança. Porque dentro da aromaterapia, quando a gente aprofunda em aromaterapia, a gente entende que a gente pode trabalhar com níveis mais altos na utilização do óleo, desde que você realmente domine o conhecimento sobre o óleo. Só que, por segurança em casa, eu sempre peço ele para ficar dentro do padrão de segurança, as doses mínimas ali mesmo, dentro de cada ml, como a gente ensina para vocês em sala de aula. E a Ana Cristina, ela quer saber se tem mais perguntas fora aqueles pontos. Ixi, eu pergunto coisa demais, gente, vocês não têm noção. Alergias, processos alérgicos, alergia a quê? Quais medicamentos fazem uso? Por quê? O uso extensivo de ansiolíticos, o uso extensivo de anti-inflamatório, o uso extensivo de antibiótico, infelizmente, ele vai contribuir para um padrão de queda. Se essa pessoa já está em processo de eflúvio, isso só vai piorar esse eflúvio. Não que eu vá falar com ela assim, olha, você não pode fazer uso do seu ansiolítico. Mas vamos conversar para ver se existe uma maneira da gente fazer uma troca, uma substituição? Exemplo. No final do ano passado, eu comecei a fazer atendimento de uma cliente paciente que ela simplesmente estava me apresentando um quadro de eflúvio e uma dermatite seborreica. Nada extensiva dermatite, mas algo que incomodava ela. Começamos a fazer o tratamento dela. Na anamnese foi tudo tranquilo. Identificamos alguns padrões ali que estavam incomodando, que estava desencadeando isso. Encontramos um processo alérgico a um produto que ela estava utilizando nesse couro cabeludo, um shampoo, para você ter ideia. Por isso que toda vez que eu faço indicação do tratamento, da linha que eu vou utilizar, eu peço que não associe naquele momento outro produto.
a menos que eu veja a composição química desse produto para que eu autorize a utilização. Fora isso, eu peço que sempre mantenha a conduta de usar o que eu estou passando para que eles consigam ver o resultado, compreender como a linha funciona e acreditar na eficiência tecnológica que está ali diante deles. Porque se eu deixo ele utilizar qualquer coisa além do que eu estou passando, eu comprometo meu resultado. Então, eu procuro cercar de todas as formas esse cliente-paciente. Pois bem, com essa menina Angelita, nós estávamos indo muito bem. Na quinta para a sexta sessão, estava controlado. Esse cabelo voltou a cair um pouquinho. Nada que me chamasse a atenção, mas o suficiente para deixar ela preocupada. Porque ela está acostumada a lidar com o cabelo dela todos os dias. E é uma paixão que ela tinha com esse cabelo. Que ela tinha, não, que ela tem. E aí, numa conversa com ela, eu falei, Angelita, então vamos tentar entender o que está acontecendo? Porque a sua anamnese foi assim, 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 assado, deu isso, está tudo tranquilo. Você mudou alguma coisa durante esse tratamento, durante esse tempo, durante esse um mês e meio que nós estamos aqui juntas, que você não me relatou? Porque eu preciso saber, se mudou alguma coisa, você tem que me contar. Aí ela me contou que ela fez alteração de um medicamento com a cardiologista. Aí eu falei assim, olha, então você vai voltar para mim na sua cardiologista, vai conversar com ela e entender se esse medicamento pode influenciar ou não. Pasmem. 2 sessões depois, quando ela voltou na cardiologista e voltou em mim, ela me falou. Ela estava fazendo uso, até então ela fazia uso de 25 miligramas de atenolol. A cardiologista aumentou a dosagem para ela para 50 miligramas de atenolol. Esses 50 miligramas foram o suficiente para provocar a queda de cabelo dela. E a própria cardiologista confirmou para ela, Angelita, realmente, um dos efeitos colaterais do atenolol é a queda de cabelo. Mas como eu não sabia que você tinha essa fragilidade, eu te prescrevi. Mas, como você mesma conversou com a sua tricologista e ela orientou, nós vamos fazer uma troca. Ponto. Tá vendo? Uma simples conversa. E aí, uma outra conduta que eu tenho também com os meus clientes pacientes. Garoto, a partir de agora, não interessa se você está indo no médico, vai cuidar do dedão do seu pé. Fale para ele o quanto o teu cabelo é importante, converse com ele sobre a fragilidade capilar que você tem e se em algum momento o medicamento que ele vai prescrever pode influenciar no padrão de queda, se existe a possibilidade de trocar caso possa influenciar. Porque isso você ajuda o seu cliente paciente e se ajuda na sua conduta de tratamento. Então, é conversar, 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 conversar. Então, se tem alergia, tem que saber a que tem alergia, quais são os medicamentos que está utilizando, se teve alguma mudança durante o tratamento. Porque se tiver alguma mudança, a sensibilidade do corpo é tamanha, e se ele não te contar o que está acontecendo, fica até difícil de você compreender o que está ali na sua frente, entendeu? Para a gente finalizar, que o nosso tempo está acabando, a gente vai responder aqui a pergunta da Bárbara Castro, que quer saber qual protocolo você indicaria para uma paciente com ovário policístico e se teria alguma pausa nesse tratamento ou se teria sempre um acompanhamento e uso de home care. Tá, a questão do ovário policístico não é só o ovário policístico em si, tá? A gente precisa entender o que mais tem associado a essa condição de ovário policístico. Se esse ovário policístico hoje está controlado, se ela faz uso de medicamento, ela não está tendo mais nenhum efeito colateral desse ovário policístico, que seria uma pele mais acneica, uma oleosidade excessiva, e também a queda de cabelo, o que pode estar ali por trás? O que mais pode estar associado? Então, não é só olhar para o ovário policístico, é olhar para tudo. Então, eu preciso de mais informações a respeito desse cliente-paciente para conseguir conduzir ela na escolha de um home care e na montagem do protocolo. Bom, obrigada a participação de todos. Obrigada, Ju, por sua participação, foi incrível. Se foi incrível para mim, que nem atuo como terapeuta capilar, imagina para vocês que trabalham na área. Espero que vocês tenham tirado o melhor proveito. Aí, em nome da família Capilar, eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui conosco no dia de hoje, lisonjeando o nosso evento. Amanhã a gente vai ter aqui a Fernanda Brasil apresentando um trabalho sobre tratamentos e protocolos em terapia capilar para o tratamento da psoríase. A Fernanda também é esteticista, já atua na área aí há algum tempo. Amanhã vocês vão conhecê-la e vão conhecer o trabalho dela. Esperamos, né, todos vocês aqui de novo. Esperamos que vocês gostem.
também. E eu queria só pedir um favor, né? Uma gentileza para todo mundo que está na sala. Quem gostou, se realmente, né, achou que valeu a pena, eu gostaria que vocês tirassem uma foto, que vocês marcassem tanto a mim quanto o Instituto Capilário no stories de vocês, e eu convido vocês a estar junto com a gente mais vezes, a entender mais como funciona esse universo, porque eu tenho o maior prazer em falar sobre, né? Eu amo de paixão o que eu faço, não escondo para ninguém, e gosto muito de compartilhar. Então, acho que quem puder fazer isso como gentileza, possibilitando que outras pessoas conheçam e que as pessoas também descubram que vocês são terapeutas interessados em conhecimento, eu gostaria que fizessem isso, por favor. As câmeras apareçam. Eu quero ver todo mundo. Vamos ver quem é que é corajoso para aparecer aí na câmera. Vou tirar uma foto aqui. Quem quiser tirar daí também. Eu conheço. Só um instante. A Laura eu ainda não conheço. Deixa eu ver as carinhas que eu conheço. Você tira aí, Bá? Você quer que eu tire? Tiro, pode deixar comigo aqui. Então tá. Quero ver os rostinhos. Gustavo, todo mundo, vamos lá. Melhor sorriso. Maressa. Quando tiver todo mundo pronto, dá um sorrisão que eu tiro a foto. 1, 2, 3 e... Peraí, que tem gente ainda se organizando. A Glauciane, coitadinha. Ah, meu Deus. Cadê o aplicativo, gente? Compartilha com a gente lá no WhatsApp para a gente pôr no Instagram e marcar. A Ana fez mentoria comigo. Já tô deixando claro. Gente, gratidão de coração. Ademir! Gente, gratidão de coração, tá? Eu espero, de alguma forma, ter contribuído para o conhecimento de vocês, para a conduta de vocês. Eu espero, numa próxima oportunidade, a gente se encontrar para a gente trocar mais ideia e mais informações ainda, tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu dei uma travadinha aqui. Foi um prazer, então. Já tiramos a foto? A foto já deu certo? Deu certo. Então é isso, até amanhã. Foi muito bom ter vocês aqui conosco nesse dia. E amanhã a gente vai para o terceiro dia da nossa maratona acadêmica. Mais uma vez, estamos muito felizes. Um beijo para todo mundo. Gratidão. Tchau, gente. Obrigadão. Beijo.